Então, vamos lá, hoje é a nossa 7ª aula, já oramos, pedindo a bênção do Senhor. Quero deixar um texto aqui, queria ler um texto que se encontra em 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 17. É nossa 7ª aula, dobradinha, da matéria História dos Avivamentos, e como é praxe, eu gosto de sempre ler um texto bíblico no início das nossas aulas. Esse texto diz assim: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Dando uma ideia de soberania, dando uma ideia dupla também, mostrando aqui a Trindade, e em especial quando o texto traz essa expressão o Senhor, remete à ideia de Jesus, mas também remete à ideia da revelação de Êxodo, o eu sou o que sou, que é o Deus Todo-Poderoso. Então a gente pode dizer que aqui nesse texto a gente vê em destaque, né, a pessoa de Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Mas lembrando que quando a Bíblia no Novo Testamento trabalha o Senhor, ele sempre está trabalhando na perspectiva, lembrando do eu sou, né? Então, quando lembra o eu sou, que sou lá na sarça, onde Deus se revela para Moisés, é a pessoa de Deus, Deus Trino, mas em especial Jesus, porque no Novo Testamento ele se revela, principalmente em João, como o eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então esse texto, né, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Dando uma ideia da soberania, que assim como o Senhor Jesus está à destra do Pai, e um dia ele esteve aqui, ele é um com o Espírito, e onde o Espírito Santo está, ali há liberdade. Em outras palavras, ele atua. Nessa aula de hoje a gente vai trabalhar bastante no primeiro e no segundo grande avivamento, e vamos dar continuação àquilo que nós falamos nas aulas passadas, do trabalho e da obra na vida de John Wesley, George Whitefield. A gente teria muitos nomes para trabalhar, como, por exemplo, o ferreiro John Bunyan, mas hoje a gente vai trabalhar um pouco mais sobre o primeiro e o segundo grande avivamento que se dá nos Estados Unidos e inflama todo o continente europeu depois. E, em especial, vão destacar essas três figuras: Jonathan Edwards, John Wesley e George Whitefield. E aí a gente vai estar vindo até o finalzinho do século XIX, começo do século XX. Então, hoje a gente vai trabalhar bastante aí nesses slides. E por que eu li esse texto? Esse texto demonstra que quando Deus trabalha, ele trabalha com muita liberdade. Ele quebra os paradigmas, ele faz coisas como ninguém faz. Uma das atuações mais lindas de Deus na história, tanto bíblica, do Velho Testamento e do Novo, é a maneira em que ele rompe barreiras, que ele estabelece a sua vontade e ele se perpetua. E a gente vai ver que esses homens de Deus, ao mesmo tempo em que eles tinham uma vida de piedade, de devoção, eles realmente se lançam de uma forma muito fervorosa ao mover do Espírito Santo de Deus. E eles se entregam a isso e fazem uma obra maravilhosa. Tá bom? Então, vamos lá para o nosso slide, né? Eu quero abrir aqui o assunto da aula de hoje.
A gente vai estar trabalhando nessa 7ª aula sobre o primeiro grande avivamento, o segundo grande avivamento. Quero falar um pouquinho sobre o sociólogo Max Weber. Quero falar no capitalismo. Quero falar também com a questão que depois alguns socialistas deturpam a ideia da ideia de Max Weber. E aí a gente vai estar trabalhando principalmente nos slides 9, 10 e o 11A, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só pôr aqui o slide. Primeiro grande avivamento. Pode ler para nós, filhote? Primeiro grande avivamento, por gentileza. Predecessores. Os anabatistas. O primeiro, a reforma da reforma, movimentos radicais exigiam uma ruptura maior com os dogmas e rituais católicos existentes na reforma luterana. Entre eles destacam-se os anabatistas, os rebatizadores, partidários fervorosos da conversão pessoal. Quando nós estamos mencionando um pouco sobre esses movimentos e sobre a maneira em que eles agiram, a gente não pode esquecer o valor desses homens de Deus. Por quê? No caso aqui dos anabatistas, como também daqueles outros que chamamos de os movimentos dissidentes. Porque tudo isso, na realidade, vai ser um pano de fundo que Deus vai sempre usar para que ele faça uma mudança. Deixa eu dar uma ideia que parece bobeira, mas uma ideia que eu ouvi no finalzinho ali dos primeiros 10 anos depois da virada do milênio, por volta do ano de 2006, eu vi um sociólogo comentando numa aula de uma pós que eu fiz, que foi muito interessante. Ele falava que o mundo está em grande discussão de qual vai ser o novo sistema econômico que o mundo vai se ajustar nas próximas décadas e nos próximos séculos. Por que isso? Porque a gente viu o mundo dividido, ainda está um pouco dividido, eu diria agora está um pouco mais em ebulição, mas a gente viu dois grandes polos, polo capitalista e socialista. Mas a gente sabe que ambas as coisas, principalmente depois da queda do comunismo, o capitalismo se manteve, mas o capitalismo também tem os seus lados doentios, seus lados que são péssimos. E não tem mais um mundo, e não existe planeta para a ideia econômica capitalista. Falta recursos naturais. Então, segundo alguns estudiosos, possivelmente haja um novo sistema econômico. Isso é normal. Por que isso acontece? Porque vão sendo lançadas bases, vão sendo lançadas discussões. Chega um dado momento que há uma transformação. Isso em tudo na vida do ser humano. Isso acontece em ciências, isso acontece em todos os setores da vida do ser humano. Você pode ver que cada grande descoberta é uma nova página na história da humanidade. Depois da criação do cimento, da descoberta do cimento, olha como mudou o perfil de construção. Né? A gente constrói, para nós é tão comum, né? Construir uma casa, um prédio, e tudo isso são tecnologias que vão transformando o mundo, né? O cimento veio, depois veio a ideia do aço, e aí vão unindo, vão desenvolvendo. Chega uma hora que a gente fica assim admirado com a evolução. Então, os predecessores, esses que lançaram base, foram fundamentais para esses grandes homens que fizeram a reforma, que foram os grandes avivalistas. Então é importante a gente lembrar. Quando a gente olha para trás, a gente aprende com o passado. Há um provérbio chinês que diz o seguinte: como o chinês vê o futuro? Ele vê o futuro da seguinte forma: ele caminha para o futuro de costas, olhando para o passado. Então, como que o chinês caminha para o futuro? Ele caminha, o futuro está ilustrando, né? Está para cá,
passado está para cá. Ao invés de ele olhar para frente, só para frente, não. Ele olha para o passado e caminha de costas. É um provérbio chinês muito sábio, por sinal. Por quê? Porque no momento em que ele olha para o passado, ele sabe que a história se repete. Porque nós, seres humanos, mudamos as gerações, mudamos as práticas, as tecnologias, mas somos parecidos. Somos gananciosos, somos falhos, nos deixamos levar por pessoas, por segmentos. Quando a gente olha para o passado e de acordo com as tomadas de decisões dos nossos antepassados, a gente sabe onde eles caíram, então a gente vai errar menos. Então é um provérbio interessante. Esses movimentos de reforma, não só de reforma, mas de grande avivamento, a gente tem que dar heróis, lançaram bases. Aí vem Lutero, vem grandes homens, e aí chega num momento maravilhoso na vida desses grandes avivalistas. Então, a gente não pode esquecer dos anabatistas, mesmo que eles tiveram erros, mesmo que eles tiveram algumas falhas na sua teologia. Depois surge também os movimentos chamados, pode ler para nós? Puritanos. O segundo afirmou-se na virada do século XVII, com o puritanismo separatista que se opôs aos compromissos da Igreja Anglicana. Ao puritanismo aqui, a gente tem que dar um destaque em especial para o ferreiro, John Bunyan. Ele foi contra os do rei, que autorizavam apenas ministros legitimizados pela coroa a pregarem o evangelho. E ele foi preso, e por causa da sua postura firme, do seu chamamento, seu chamado, ele não foi apenas Bunyan, mas foi Bunyan e muitos outros homens que se rebelam contra a religião oficial, inclusive da Inglaterra. E isso não aconteceu apenas na Inglaterra, mas aconteceu em outros países também. Aonde estava se acomodando, aonde as práticas religiosas estavam se tornando nominais, nascem sempre esses puritanos, que são vozes não se conformando com a religião muitas vezes correta, a teologia correta, mas com uma prática muitas vezes cômoda. E é interessante, por isso que eu fiz questão de ler o texto. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Mesmo sendo presos, eles eram presos, mas cumprindo uma missão. Então, esses predecessores foram fundamentais. Os puritanos, que depois eles vão se consolidando por outras pessoas e outros grupos. Você vai lembrar, Felipe, que na aula passada, John Wesley ele participava de um clube que era chamado Clube dos Santos, ou dos Santinhos. E de cara também ele foi apelidado de puritano, não porque ele era o primeiro puritano, mas porque já um século antes, alguns irmãos assim eram chamados. Perceba que como as atitudes de piedade, de consagração, incomodam muita gente, inclusive no colegiado religioso. É interessante isso, né? Não deveria ser assim jamais, né? Então, esses predecessores foram fundamentais. Na minha opinião, o Espírito Santo sempre vai estar trabalhando, levando uma santa inquietação no coração de almas, para que a gente possa sempre ver esses luzeiros de Deus espalhados nos lugares mais variados. Eu quero acreditar que Deus jamais parou de trabalhar, e essa é uma obra típica e exclusiva do Espírito Santo em qualquer cultura, em qualquer geração. E todo louvor e toda honra e toda glória a Deus, porque até de fato esses homens que assim se inclinam, eles têm uma disposição de uma vida tão espirituosa que
mesmo que eles sofrem para a glória de Deus, e eles praticamente seguem os passos daqueles homens que no livro de Hebreus, capítulo 11, depois, o texto diz do qual o mundo não são digno deles. Esses homens de Deus de todas as culturas que sempre se entregaram à obra de Deus no mesmo mover do Espírito Santo, indo contra a cultura, contra a religião oficial, eles são homens pelo quais essa terra não os merece. São peregrinos de Deus na terra. Então os puritanos ou o puritanismo também encabeça parte disso. Pode ver que Deus sempre vai fazer isso na história do seu povo, em qualquer época, em qualquer geração, né? Alguma pergunta, filhote? Não, pastor. Tranquilo. Então vamos dar continuidade aqui, lendo. Pode continuar? Predecessores. Os pietistas. O terceiro surgiu nas últimas décadas do século XVII, com a grande tentativa de reforma interna do luteranismo pelos pietistas, baseada numa piedade mais pessoal, da conversão no seio de grupos fervorosos ritmados pela oração e leitura diária da Bíblia. Todas essas correntes valorizavam o envolvimento individual com ênfase na observação rigorosa dos ensinamentos da Bíblia e da vivência comunitária. Ou seja, os anabatistas, os puritanos e agora os pietistas, aonde? No seio da igreja luterana. Trazendo aquele sentido, eu e Deus, a Bíblia tendo sentido em mim para depois ter sentido nos demais. Olha como a história vai se repetindo, né? A Bíblia fazendo sentido na minha vida para depois fazer sentido nas demais pessoas. Resgatando esse envolvimento individual. Nas aulas passadas eu mencionei sobre o pássaro, ele tem duas asas. Então perceba que como muitas vezes nós somos tentados a nos esquecer da prática mais íntima e pessoal. Eu me lembro que eu estava numa palestra de liderança e o pastor que pregava para muitos pastores disse uma coisa muito forte. Ele falou que um pregador, um pastor amigo dele, teve um caso romântico com uma funcionária da igreja e ele se manteve com esse caso durante um bom período, até que alguém descobriu e veio à tona. Quando tudo veio à tona, ele foi disciplinado, a mulher também, e num diálogo que ele estava tendo com esse pastor, ele perguntou, o pastor que o orientava perguntou, mas quanto tempo você ficou vivendo essa vida dupla? E aí ele deu a descrição. Não foram poucos dias, foi um período longo. E aí o pastor que o aconselhava disse, mas como que você conseguiu conviver nessa duplicidade? Aí ele falou assim, para mim se tornou fácil, porque eu pegava um ensino da Bíblia e apenas lançava para o povo. E eu vi que eu continuava ensinando a Bíblia e lançando para o povo, continuou trabalhando a vida das pessoas. Até que veio tudo à tona e descobriram o meu pecado. E esse pastor que o orientou, que o ajudou a ele se restaurar e ser liberto desse pecado, disse assim uma frase maravilhosa. Ele disse assim, quando a Bíblia, ele fazia assim, pegava as páginas, não entra no nosso coração, para a gente não passar para os demais, não tem sentido algum. Se esse pastor tivesse pegado as lições na primeira queda, tivesse jogado no coração e depois tentasse levar ao povo, com certeza ele teria parado e teria pedido ajuda muito no início de toda a queda, quem sabe antes de cair. O que faltou nesse pastor? Esse pastor faltou esse envolvimento que individual ou
como é chamado aqui, pietista. Por quê? Porque muitas vezes nós nos acostumamos com a vida religiosa, nós nos acostumamos com o meio, com o lugar, com as pessoas, e nós nos esquecemos que cristianismo nasce em primeiro lugar com a nossa vida com Deus. Então, essa história desse pastor nos choca muito, porque todos nós somos tentados a termos uma vida, eu diria, muitas vezes superficial. E quando a gente tem essa superficialidade, na realidade a gente já naufragou. E aqui esses movimentos mostram que a história do cristianismo ela pode se repetir a qualquer momento. No caso aqui, entre os luteranos. E é interessante, aqui dando só um detalhe, não vou entrar muito no assunto, mas os luteranos, por exemplo, logo depois de Lutero, os grupos de luteranos que surgem pós-Lutero vão se inclinando cada vez mais para a filosofia. Hoje, por exemplo, o luteranismo ele é forte, muito forte, inclusive na filosofia. Muitos dos teólogos do século passado que abalaram o mundo, inclusive na filosofia, a grande maioria tem, alguns têm um lastro muito grande com a teologia luterana. Então, olha que sutileza, né? Olha que interessante. Lutero foi um homem que era fervoroso na sua vida com Deus, com relação à sua conversão, com relação à leitura da Bíblia diária, trazendo para si. E ele fez o que fez, colocando a sua cabeça na guilhotina, por quê? Porque ao ler o texto, justo viverá pela fé, ele assume isso e vai contra todos. E assume o risco. E tudo acontece. Então, o grupo pietista é um grupo também que também vai trabalhando, colocando em xeque a religião institucionalizada. Por quê? E por que hoje eu vou falar um pouco de Max Weber lá na frente? Porque quando uma religião ela é institucionalizada, uma coisa acontece. Muitas vezes as pessoas elas ficam confortáveis por causa dos seus salários, dos seus prédios, das suas tradições. E todos nós, seres humanos, gostamos do quê? Do conforto. Do conforto. O conforto é algo que nos traz para perto. O desconforto nós rejeitamos. E toda mudança, geralmente, ela gera em nós o quê? Desconforto. Então, por isso que esses pietistas estavam gerando o quê? Desconforto. Os puritanos estavam gerando o quê? Desconforto. Os anabatistas, do seu jeito rude, desconforto. E eu quero acreditar que o desconforto sempre é gerado pelo Espírito de Deus na nossa vida. Para quê? Para nos tirar da zona de conforto. Estamos aqui numa aula. Hoje, nosso seminário está essa classe, por exemplo, temos efetivamente um aluno e recentemente, em virtude das suas viagens, você tinha até dito para mim, né, que talvez você chegou a sugerir de parar o seminário por um tempo, até estabilizar o trabalho, não foi isso? E naquele momento, olha que interessante, dentro de mim eu simplesmente falei, não, tudo bem, se o Felipe parar não tem problema, vou continuar estudando, vou continuar me preparando, vou continuar fazendo, porque não tenho dúvida que Deus vai trazer pessoas. Ou seja, se naquele momento que você falou para mim, eu falasse assim, tá bom, então parei, deixa aparecer os alunos, né? Então, possivelmente, não estaríamos concluindo esse módulo. Logo depois você me procurou, falando, pastor, eu vou dar continuidade. Eu falei, opa, glória a Deus, estamos aqui concluindo esse módulo. E por que eu digo tudo isso? Porque o desconforto, na grande maioria das vezes, é o Espírito Santo trabalhando na nossa vida, regada de preguiças, regada muitas vezes de indolência. Uma professora minha da FGV, do MBA que eu fiz, ela falava o seguinte, todos nós somos indolentes por natureza. Aí alguém levantou a mão e falou, indolente, professora? Ela disse,
é o nome bonito de preguiçosos. E é verdade, a gente gosta disso. A gente não gosta, muitas vezes, de pagar preço, mas notem, esses homens que foram levantados por Deus, eu estou aqui gastando esse tempo antes de entrar, eles foram instrumentos do Espírito Santo. Para quê? Para realmente preparar aqueles homens que vieram atear fogo nas velhas estruturas. E sempre Deus faz assim. Que o Espírito Santo de Deus continue nos dando um santo desconforto, para que a gente possa fazer valer essa palavra entrando na gente, para a gente jogar para os demais. Porque é para isso que a gente está aqui. Então, esses grupos, eles foram úteis nessa perspectiva. E agora vem, então, o primeiro grande avivamento. Pode ler para nós, querido? Aconteceu exatamente na década de 1730 a 1740, que o protestantismo evangélico se afirmou de forma plena e completa durante o Grande Despertar, Great Awakening, que agitou as colônias americanas. A pregação exaltada de Jonathan Edwards sacudiu o entorpecimento, a indiferença e inércia moral do mundo religioso de então, e convidou todos os protestantes para o novo nascimento. Aleluia! Olha que fantástico! Que coisa extraordinária! Que coisa assim admirável! Opa. Esse momento aqui do nosso querido irmão Jonathan Edwards veio em 1740, século XVIII já. Olha que interessante. Agora, é claro, vamos lembrar, anabatistas, os dissidentes, os puritanos, John Bunyan, os pietistas, olha o Espírito Santo de Deus trabalhando entre ingleses, entre poloneses, entre alemães, e agora Deus pega quem um inglês, pega, no caso, um americano e sacode, usa ele de forma poderosa. Mas ele se alimentava, Jonathan Edwards, de que fonte? Do que ele comia? Ele comia desses homens de Deus. Ele comia desses reformadores. Ele se alimentava dessas pessoas. Uma coisa muito linda na vida e na obra de Jonathan Edwards é que ele era um pastor. Olha que fantástico isso. Quando a gente ouve, né, pega aqui esse primeiro grande avivamento e coloca Jonathan Edwards na frente, a gente já imagina um filho do trovão. Ele era uma pessoa, no mínimo, como Whitefield, George Whitefield. Uma oratória brilhante, o povo chorando. Mas não, ele era um pastor de uma comunidade pequena, um pastor dedicadíssimo ao estudo. O grande tempo dele geralmente era no gabinete dele, onde ele gastava muito tempo de oração e muito tempo de estudo, preparando seus sermões, os seus estudos, a sua pequenina igreja. A sua comunidade não era muito grande, era uma comunidade muito pequena, por sinal, mas Deus escolheu ele como o estupim de uma obra linda. Deus poderia pegar um pregador com uma voz de trovão, uma pessoa, não, Deus pegou uma pessoa totalmente fora, eu diria, dos padrões. A esposa de Jonathan Edwards também era uma pessoa muito dedicada aos estudos. Eles eram, vamos assim chamar, pastores mestres. Eles não eram apenas pastores evangelistas, eram pastores mestres. Mas foi nesse contexto. Ele é considerado assim, porque se torna um ícone. Ele tendo visto a sua comunidade, a sua pequena igreja, muitas vezes entorpecida pelo pecado, vivendo nas suas mesmices, como acontece com a maioria das igrejas e dos grupos. Ele, então, depois de ver tudo isso, ele se consagrou, orou, pediu muito a Deus uma direção e
olha só, olha que interessante. Quando eu falo dele, faço essa diferença entre ele e Jonathan Edwards, é para mostrar que aonde o Espírito Santo de Deus está, ali a liberdade, que toda essa obra é procedente de Deus, que a supremacia é de Deus, ele usa quem ele quer, como ele quer. E eu não tenho dúvida que quando Deus fizer um grande avivamento na nossa nação, porque, como eu disse nos inícios da nossa aula, o Brasil, na minha opinião, ainda não passou por um avivamento de escala nacional. Na minha opinião, passou de escalas regionais, denominacionais. Então, eu acredito sim nisso, mas não nacional. E quando Deus levantar alguém, a gente vai ficar sorrindo de ver que Deus está levantando pessoas que a gente jamais imaginaria. Pessoas daquelas que a gente pode dizer assim, não é possível ser fulano de tal. Não é possível. Porque é o Senhor, é a obra do Espírito, e ele faz isso de propósito. Agora, é claro, ele pode usar um Jonathan Edwards, como pode usar um George Whitefield, um orador brilhante, como pode usar um catedrático, como pode usar, ele pode. Mas Deus geralmente faz questão de complicar para mostrar que a supremacia é dele. E Jonathan Edwards é essa figura. E por que eu estou falando tudo isso? Porque ele escreve o sermão dele. Jonathan Edwards, ele tinha o hábito de pregar literalmente lendo o seu sermão. Então ele pega o seu sermão e aí ele começa então a ler o seu sermão. E naqueles dias da sua comunidade, como ele pregava? Ele literalmente lia o seu sermão. Olha que situação. Quando a gente pensa que ele está pregando, a gente pensa que ele está sendo um pregador que nem Billy Graham. Por exemplo, Billy Graham fala em alguns momentos que a maneira e o método de Billy Graham pregar é espontâneo. Billy Graham faz a sua lição de casa, tem o seu esboço, deixa ali, mas a pregação de Billy Graham é espontânea. Ele não seguia Billy Graham nunca seguiu um roteiro. No máximo tem os pontos, primeiro, segundo, terceiro, e o resto Deus vai acrescentando ali, é a maneira, é a característica. Em homilética a gente explica bastante isso, os estilos de pregadores. Jonathan Edwards era um pregador que pregava lendo o seu esboço. Então ele estava lendo. E depois de ter jejuado por vários dias e orado, ele começou a ler o grande clássico sermão, depois eu posso até compartilhar para você, eu tenho esse sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado. As pessoas se agarravam nos bancos, levantavam os pés. Algumas tinham manifestações tipo, ai meu Deus, sentindo as labaredas do inferno. E ali, então, esse sermão incendiou a igreja dele, a comunidade, aquela pequenina igreja, que depois foi sendo compartilhado e uma obra poderosa de avivamento começa nos Estados Unidos ou, naqueles dias, na Nova Inglaterra. Olha que coisa fantástica. Então, Deus é... E aqui, esse dado, o primeiro grande avivamento, a gente coloca assim, mas eu, na minha opinião, eu chamaria o segundo grande avivamento. Porque, na minha opinião, o primeiro grande avivamento veio com Lutero, com Calvino e com toda aquela leva dos reformadores. Como eu não sou um historiador, essa é a minha opinião de um teólogo. O primeiro grande avivamento, na minha concepção, depois da história do cristianismo, se dá com a reforma de Martinho Lutero, na Alemanha, e aí com as expansões ali, onde ele vai, né, invadindo, depois Inglaterra e os demais países europeus. Ali, na minha opinião, o primeiro grande avivamento. O segundo grande avivamento com Jonathan Edwards. Então, mas assim, historicamente, quando a gente trata desse assunto, é dessa forma, tá bom? Interessante isso, né? Imaginar que Jonathan Edwards era esse pastor tranquilo, amável. Porque quando a gente pensa, né, pecadores nas mãos de um Deus irado, a gente logo já imagina um João Batista, né? Um camarada vociferando, pregando, não. Dizem que ele era amável, paciente, complacente, um exímio pastor, um exímio mestre, mas Deus escolheu ele para poder atear fogo na sua geração. Quer comentar alguma coisa?
Depois eu ver se eu leio essa pregação aí, porque é interessante, né? Sim, ela Principalmente a reação das pessoas, o que que tem nessa pregação para as pessoas? Muitas vezes nada além do que a gente já ouviu nos púlpitos, né? Mas é interessante como cada geração ela recebe a mensagem, né? A minha sim, mensagem do evangelho não muda. exatamente. Agora, eu não vou dar spoiler na mensagem, porque é para você ver, ler, mas eu quero dar um pano de fundo. Ele ora muito, ele jejua muito. O Espírito Santo de Deus trabalha nele, trabalha na palavra nele e trabalha no povo. Então, mas leia porque vale a pena, entendeu? Mas você vê assim, ao tempero não é só a leitura, é a leitura de alguém que se entrega, que se rende à sua vida prática, né? E uma coisa que você comentou, filho, que é muito legal, e eu amo isso, e é aí onde entra uma linguagem também do Espírito Santo. Toda obra do Espírito Santo, toda obra de Deus, não importa se foi dada aquela mensagem há 10 anos atrás, 20 anos atrás, 100 anos atrás, 200, 500 anos atrás, é muito atual, porque ela é uma mensagem que tem a ver com a palavra de Deus. E ela se renova a cada manhã. Então, quando, por exemplo, Lutero, e isso que mais me apaixona ao estudar as obras dos grandes homens de Deus, nós lemos e entendemos perfeitamente, porque a linguagem do Espírito Santo é a mesma. O que vai mudar, por exemplo, são algumas ilustrações. Por exemplo, eles vão falar de carroça, porque não existia carro, vão falar de barco, vão falar do campo, vão falar de escravidão. Eles vão usar figuras de linguagem do que era pertinente aos seus dias, mas a essência é a mesma, porque é o mesmo Senhor usando a vida daquele vaso, ou seja, é o mesmo Espírito usando aquele vaso. E o Espírito Santo sempre nos atrai ao quê? Nos atrai à grama de Deus. Olha o que eu aprendi com Ariovaldo Ramos. Eu aprendi muita coisa com Ariovaldo Ramos. Aprendi e tudo que for bom, útil, eu sempre vou ensinar. O Ariovaldo Ramos disse, certa ocasião, numa reunião de pastores, qual é a comida do povo de Deus? Ele disse, é a grama de Deus. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele é o supremo pastor, nós somos ovelha. O que a ovelha precisa comer? Precisa comer a grama. Se é a grama no Velho Testamento, se é a grama no Novo Testamento, se é a grama na Era dos Mártires, na Patrística, se é a grama na Reforma, se é a grama na vida dos avivalistas, por isso que a palavra ela é sempre muito bem-vinda e não importa a geração, a grama ela se mantém. E aí onde entram os verdadeiros convertidos. As verdadeiras ovelhas ouvem a voz, comem da grama, bebem da água. Louvado seja Deus, né? Isso é fantástico. Então, leia assim, é muito fácil de ver, de ler, você lê em um dia, uma manhã, é muito agradável, tá bom? Continuando aqui, ainda o primeiro grande avivamento. Esta temática faz referência ao texto de João 3, em que Jesus convidou Nicodemos a nascer de novo para entrar no reino de Deus. De 1734 a 1737 ocorreram centenas de milhares de conversões. Olha que coisa fantástica. Nota que é as escrituras, de novo, sendo resgatada. É o arrependimento, é o novo nascimento. As práticas. Só muda o termo, é pietismo, é puritanismo, é anabatista, é prática de novo, ou seja, é voltando às origens. Isso é fantástico. E aí é onde entra o agir de Deus, é aí onde entra o mover de Deus. Quantos milhares de pastores não existem que são piedosos, nos lugares mais variados no mundo?
Por que não acontece um avivamento? Porque Deus não quer. Ou Deus acha que ainda o seu povo não está preparado. Os propósitos e os meios a gente não consegue compreender na sua plenitude. Mas quantos são os Jonatas Edwards que estão aí fazendo uma obra maravilhosa na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade, por décadas? Em outras palavras, estão caminhando como os pietistas, como os puritanos, preparando as bases para a vinda do Espírito Santo. Alguém já disse que a oração não gera avivamento, mas a oração prepara o nosso coração para o grande avivamento. Então, é maravilhoso poder ver que a temática de cada grande avivamento é sempre a mesma. Nas aulas passadas a gente trabalhou que lá no Velho Testamento, quando eu trabalhei sobre a teologia da história dos avivamentos ou dos avivamentos, é o quê? É o retorno à Bíblia, é o retorno às Escrituras. Isso é fantástico. E a gente continua vendo de novo isso acontecer, né? Continuando aqui. Continuando, primeiro grande avivamento. Em 1739, o avivamento recebeu um novo impulso com George Whitefield. Da Geórgia até Massachusetts, o jovem pregador itinerante de 26 anos, formado em Oxford, no seio da Igreja Anglicana, tornou-se um ícone do mover espiritual sobre a jovem nação americana. Suas campanhas evangelísticas criaram uma mobilização sem precedentes na história da Igreja. Isso é admirável. É aí onde entra agora Deus usando os seus instrumentos. Deus usou Jonathan Edwards, até o fogo. Uma coisa que eu queria deixar em destaque aqui. Quem Deus vai usar no grande avivamento? Não sei. O importante é ver o Espírito Santo de Deus agir. Ah, mas eu gostaria de estar na crista da onda. Não sei. Talvez você não seja separado para a crista da onda. Talvez você e eu sejamos preparados para ficar lá atrás segurando as almas. Não sei. Uma coisa eu quero estar vivendo nessa onda, nesse mover. Por que não foi Jonathan Edwards o instrumento, já que foi ele o estopim? Porque Deus não quis. Ah, alguém poderia dizer, mas Jonathan Edwards não se consagrava, porque se ele se consagrasse, Deus usaria. É aqui onde cai por terra as nossas criações, as nossas expectativas, as nossas meninices. Por que eu estou falando isso? Porque de um mundo mais moderno que vivemos e chamamos de pós-moderno, a gente tem muito essa correlação. Não, se você que jejua fulano, avivamento é Deus sendo suficiente. É a obra de Jesus Cristo, é a pessoa de Jesus Cristo, é o nome de Jesus, é a atuação do Espírito. E ele vai usar quem ele quer, como ele quer. Pode ser um Jonathan Edwards, um Whitefield, pode ser quem ele quiser. Por isso que, lembra que eu disse na aula passada, Jonathan Edwards, ou melhor, George Whitefield, não deixou um legado como deixou John Wesley. John Wesley deixou uma denominação, mas naqueles dias, a pessoa que abalou o mundo poderosamente foi George Whitefield. Mas por que ele não seguiu os passos de John Wesley? Porque não foi a vocação dele. É simples. A vocação dele foi ser essa chama acesa que inflamava, inflamava, inflamava e inflamava. Já a vocação de John Wesley foi de ser essa chama também que inflamava e deixava um grupo aqui. Inflamava, deixava outro grupo ali. Inflamava e criou uma denominação. Por que Whitefield não criou uma denominação e Wesley criou? Porque não foi vocação de Deus. Perceba, até nessas horas a gente vê que a denominação, que o grupo, quando ele é estabelecido verdadeiramente por Deus, não precisa do apoio das pessoas. Isso é muito lindo. Isso desconstrói a nossa metodologia, o nosso humanismo, o nosso controle, as nossas vaidades. E aqui fica essa lição, porque muitas vezes a gente tem essa correlação. Se eu orar que nem o pastor Ernesto Tonini orou, que nem o nosso irmão José Rego do Nascimento, eu vou ser alguém. Não necessariamente.
Talvez você vai ser usado muito mais sem orar menos, porque foi da vontade de Deus de nos usar. E não é da nossa envergadura, não é da nossa escolha. Quando a gente compreende esse agir e essa liberdade do Espírito Santo, a gente se inclina, a gente se rende com humildade e diz: Espírito Santo de Deus, faz como o Senhor quiser. Escolhe, faz a obra que o Senhor realmente desejar. E aqui a gente vê esse garoto de 26 anos, discípulo de quem? De Wesley. Formado sobre os quem? Wesley. Mas foi quem Deus quis usar ele. Ele que é o ícone na América. O inglês em solo americano. Extraordinário isso, não é? Então isso serve para a gente mostrar, sabe aqueles pressupostos muitas vezes humanos. Não, eu vou fazer algo novo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode estar apoiando grandes coisas que já existem. Porque muitas vezes esse eu vou fazer novo, isso tem mais a ver com a nossa vaidade humana do que com o desejo divino. Não estou dizendo aqui que Deus não possa, não, Deus pode fazer tudo. Mas eu quero acreditar que realmente o Espírito Santo de Deus, ele está muito mais para somar e multiplicar do que para dividir e subtrair. A gente pensa, né? Então, isso daqui é extraordinário. Continuando, pode ler para nós, por favor? A partir de então, a corrente evangélica substituiria o antigo cristianismo baseado na tradição, na identidade e no território, igreja, por um novo em que a identidade passava a ser determinada por uma conversão individual com a Bíblia nas mãos. Mais uma vez, ao pietismo, ao puritanismo. A Nova Inglaterra já estava ali sendo fundada por pastores, políticos convertidos, empresários convertidos, o proletariado convertido, mas ainda o evangelho era mais por território, esse território é nosso, que é do povo de Deus. Mas a essas mensagens trouxe de volta o individual, eu e Deus sobretudo. E aí mudou um pouco a tradição, os costumes. Como é importante a gente repensar, né? Continuando. Terminou esse slide. Vamos para o próximo slide. Avivamentos norte-americanos. Deixa eu só ver se eu coloquei o certo. 5. Isso. Os avivamentos norte-americanos. Esse material é do Alderi Souza de Matos. Peguei lá no STBnet, na época que eu dei esse módulo. Puritanismo, leia para nós, meu irmão. A principal matriz do protestantismo norte-americano foi o puritanismo. Chegaram à Nova Inglaterra a partir de 1620, estabelecendo-se inicialmente em Massachusetts e depois em Connecticut. Esses puritanos calvinistas, que eventualmente criaram a Igreja Congregacional, davam muita ênfase à experiência religiosa, especialmente à experiência de conversão. Assim, em sua fase inicial, o puritanismo foi marcado por uma grande intensidade religiosa, uma espécie de contínuo avivamento. Essa característica do puritanismo haveria de influenciar fortemente as diferentes manifestações do protestantismo norte-americano. Eu gosto dessa expressão matriz, a matriz do protestantismo. Olha que interessante. John Bunyan nasce em 1628, morre em 1688. Olha como a influência do puritanismo vai sendo alastrada no mundo. Ele não era o único puritano. Existiram outros antes dele, mas ele foi um dos que influenciou muito os seus dias. Perceba também outra coisa interessante, a igreja congregacional ela tem base calvinista.
base calvinista, lembrando que dos irmãos calvinistas que já tinha surgido também a igreja que predominava na Inglaterra, ou melhor, na Europa. Olha que interessante como a gente vai vendo as matrizes sendo espalhadas. Mesmo que tivesse ocorrido uma certa institucionalização e uma certa letargia por parte de alguns, ainda assim havia aqueles que traziam para a vida mais pessoal. Em outras palavras, faziam valer as escrituras. As escrituras têm que fazer valer. O meu jeito de viver, fazer ministério, trabalhar. Então a gente nota como o agir do Espírito Santo sempre é forte na vida das pessoas. Aqui, né, um pouco das vestimentas, né? Lembra aqueles filmes bem antigos, né? As vestimentas deles, os trajes. Eu sou doido para arrumar um chapéu desse aí. Ah, olha aí, interessante, né? Aqui mostrando um pouco que essas vestimentas era até mesmo um protesto. Lembra que John Wesley ele tinha a modéstia como parte da sua vida? Pois é, os puritanos também tinham a modéstia. Eles entendiam um pensamento puritano maravilhoso, filho, é que nós vivemos de aluguel. Em outras palavras, tudo que temos não é nosso. Tudo que temos de bens não é nosso. A nossa família não é nossa. O nosso corpo não é nosso. Isso era ensinado por Calvino. Nós vivemos de aluguel para nós mesmos. Ora, se tudo não é meu, é de Deus, e eu estou aqui de favor, eu sou um mordomo dele, então eu tenho que gerir, sabendo que ele é o meu patrão, que ele é o meu tudo, e eu irei fazer com ele o que ele desejar, né? Com os bens e com a minha vida, com a minha família, o que ele desejar. Isso é fantástico, né? Aqui mais umas fotos mostrando eles, né? As roupas. Aí aqui também a gente começa a ver um pouco dos traços das roupas de pureza, né? Pode ver cobrindo todo o corpo, no caso da mulher, né? Pode ver que elas cobrem até praticamente o pulso e vai até o pé. Os homens, mesmo que tenha aí esses shorts, né, com meia, como que é o nome? Como que é o nome de algo que vai até a canela mesmo? Aquelas roupas que vão até a canela? Só brinca. Você lembra disso? Não. Não lembro. Não. Então, uma roupa meio esquisita, mas mesmo assim eles têm, né, as vestimentas de baixo, sempre cobrindo, mas tem que lembrar que na Europa é frio. Nos Estados Unidos também, algumas regiões é muito fria, né? Principalmente mais para o norte. Então, aí está uma explicação das roupas, né, mais conservadoras. O senhor sabe me Aí, dizer se os menonitas e os Amish são descendência desses puritanos? então, nós entendemos, até onde eu sei, que sim, eles também são, é como se fossem grupos dissidentes, que eles, fazendo um protesto contra a religião dominante oficial, eles acabam, se enveredando por um caminho mais, eu diria, recluso. Então, não deixa de ser um protesto. Por exemplo, pensa assim, é, a gente vai ler agora o declínio. A cidade envolveu as pessoas estão preocupadas simplesmente em trabalhar, ganhar dinheiro, a igreja está fazendo mais um papel de, de manutenção dos seus cristãos, e de repente um grupo lá sente o desejo de mudança, mas ele não tem voz. Aí é um grupo geralmente dissidente que acaba tendo um pensamento puritano e acaba indo, sim, migrando para essas linhas. Né? Eu nunca estudei eles a fundo, mas eu entendo que pouco que eu sei sobre eles é dessa forma. Eles são dissidentes e movimentos que tentam resgatar o puritanismo segundo a ótica deles. Tá bom? Leia para nós, filhote. Aqui, declínio. Com o passar dos anos, as novas gerações perderam a visão e o fervor religioso dos pioneiros.
A crescente prosperidade econômica e o avanço intelectual resultaram em um progressivo entorpecimento da vida espiritual. Em meio a esse estado de coisas, muitas pessoas começaram a orar por uma revitalização das igrejas e dos seus membros. Era comum os pregadores lamentarem o declínio da espiritualidade e clamarem os seus fiéis a orar pelo avivamento. Essas aspirações começaram a ser atendidas fora da Nova Inglaterra, nas colônias centrais. Olha só. Então, mostrando, né, que esse trabalho dos puritanos aqui, eles começam, então, a ter esse desejo do renovo, não muito diferente do que a gente vive hoje. Hoje, na realidade, quando a gente ora pedindo avivamento, e não é só a nossa igreja, mas muitas igrejas, é sonhando com isso de novo. Pessoas sérias, dedicadas, piedosas, convertidas, que amam essa palavra, fazem com que essa palavra entre nas suas vidas para que depois sejam pregadas. Então, por isso que o declínio ele acontece. Olha que interessante. Eu queria a gente fazer esse comentário, a gente vai parar. O declínio ele nasce onde ele não deveria nascer. No momento em que há uma prosperidade, no momento que há um progresso intelectual, sutilmente o ser humano ele vai se enveredando para si, vai se acomodando e vai deixando o reino de Deus, a, a excelência de Deus, a grandeza de Deus, a supremacia de Deus vai sendo substituída pela atuação humana. E naturalmente a igreja começa a entrar em declínio. Por quê? Porque agora não é mais Deus, e sim o ser humano que começa a tomar frente de tudo. E é por isso que os declínios acontecem. E é por isso que pregadores falavam e pregavam e esperavam e ansiavam, como acontece nos nossos dias. Certo, filhote? Vamos dar uma pausa agora? Beleza. Quer comentar alguma coisa? Não, essa parte eu já tinha lido também, né? Quando estava viajando, eu li esses slides todos que o pastor mandou. Mas essa história do Jonathan Edwards é muito, muito interessante, né? Porque é um panorama social e geral que ele vivia não é muito diferente do nosso. Aliás, acho que o nosso está muito mais decaído Caótico. do que era, né? Sim. Pra você ter uma ideia, ele era uma pessoa ilustre nos dias dele. Ele era um catedrático, esposa também. Então ele poderia continuar na sua fé catedrática. Nota quando eu li o texto, né? Onde o Espírito Santo está ali a liberdade. O Espírito Santo, ele quer usar todo mundo, ele quer pegar pessoas simples, leigas, operários, catedráticos, ele quer todos, né? Então, se nos dias dele não era caótico, mas não era tanto, os nossos são tão caóticos, a gente precisa de um avivamento. Por isso que a gente tem que orar, ininterruptamente, né? E se posicionar. Tá bom, filhotes? Vamos para o nosso intervalo, depois a gente retorna? Fechado? Glória a Deus, então. Então, até já. Tá bom? Até já, pastor. Até já. Sei que você tinha falado comigo. Ah, o Jonathan falou que ia entrar, mas ele falou que estava ocupado, depois ele entrava. Tá bom? A gente chama ele aí no intervalo. Se você quiser chamar, eu também dou um toque para ele. Um Tá bom. abraço. Fica com Deus. Até já.